Oi pessoal, na Idade de Ouro da Grécia, que é o século V a.C., foi o apogeu, principalmente de Atenas, cidade-estado de Atenas, apogeu econômico, auge da sua democracia. E quando hoje nós falamos de Grécia Antiga, pensamos na Atenas do século V, né? No dia a dia das pessoas, as mudanças foram a introdução de novas formas educativas para os jovens ricos que podiam pagar para professores particulares, ensiná-los a retórica, né? Jovens que queriam ingressar na política, eram os sofistas que ensinavam, né? Você tinha também a inserção de mulheres, participação política de mulheres pobres, por incrível que pareça, porque devido à necessidade delas de trabalhar, elas conviviam com todo tipo de gente na cidade, né? As mulheres ricas não tinham como participar da política. As mudanças culturais de Atenas, no século V, confrontavam-se com as tradições religiosas que permaneciam. A democracia e a ideia de que os homens decidiam as suas vidas práticas nas discussões públicas, né? Não tirou a antiga crença de indivíduos e também coletiva, comunitária, de que os destinos são decididos pelos deuses. Os atenienses já se sentiam favorecidos por Atena devido à vitória que eles conseguiram sobre os persas, e eles gastavam recursos públicos. Péricles gastou bastante para construir templos, principalmente o Partenon, para honrar Atena, Deus Atena. Dinheiro público era gasto para homenagear os deuses, né? A cidade, a Grécia como um todo, quase metade do ano, ou se não a metade do ano, era dedicado a rituais, a cerimônias, pequenas ou grandes, em homenagem a deuses. Porque havia uma busca por uma relação com os deuses, que eram entendidos, dos quais se entendia que doavam os males quando os homens não se conduziam da forma que deveriam se conduzir, mas também doavam bens quando eram os homens, seus adoradores, os honravam, oferecendo sacrifícios, cumpriam acordos que eram feitos em nome dos deuses. Lembra logo se não me engano, no segundo canto da Ilíada, quando Menelau e Paris vão lutar, e eles então conversam o seguinte, que essa seja a última luta dessa guerra, né? Aquele que vencer vai significar a vitória para o seu lado nessa guerra. E para fazer esse juramento, eles chamaram os mais velhos, né,
de Troia e dos aqueus, que também juraram perante os deuses, né? Não honraram o juramento. O Pândaro não honrou. Pândaro, mesmo a vitória tendo sido do Menelau, o Pândaro, o troiano, não se rendeu e atirou uma lança, uma flecha, e acertou o Menelau. Será que foi por isso que os troianos perderam? Troia já estava destinada, né, a cair. Os deuses, então, na vida, eles queriam ser honrados, não queriam blasfêmia, não queriam que se duvidasse do poder deles. Eles queriam ser lembrados em sacrifícios, seja privados de famílias que sacrificavam com a família, familiares reunidos, escravos presentes, seja cerimônias públicas, como eu disse, pequenas ou grandes, festas públicas que às vezes levavam multidões para os santuários dos deuses. Uma das principais festas era a Panateneia, em honra a Atena, aquela que subia a Acrópole, chegava diante do Partenon, e lá na frente do Partenon se sacrificava animais, e dentro do santuário da deusa Atena, mas quando era para outros deuses, outro deus tinha o santuário dele, a multidão ficava do lado de fora e dentro ficava o sacerdote e o deus. E o sacrifício era sempre do animal doméstico, ou se fazia um sacrifício, um oferecimento, na verdade, de frutas, grãos, mas no sacrifício de animal doméstico, geralmente o gados assim, incólumes, sem nenhum machucado, sem nenhuma mancha. E havia toda uma preocupação em não macular e não causar a poluição que é uma espécie de sujeira espiritual decorrente do assassinato. O gado meio que era induzido a se aproximar do altar, do fogo, induzido a se aproximar como se estivesse indo por vontade própria. E aquele que o mataria jogava água na cabeça dele para ele balançar a cabeça, que era entendido como se ele estivesse concordando em ser sacrificado. Então não haveria poluição, não seria impuro, não seria impura aquela morte, não seria um assassinato. Aí aquele que o mataria jogava cevada na cabeça dele, jogava cevada no fogo, cortava um pedaço do pelo dele, jogava no fogo, fazia uma oração ao Deus e suavemente degolava o animal. No momento em que os músicos tocavam flauta, mulheres gritavam numa lamentação ritual. O ritual, você pode dizer, nós poderíamos dizer, mas não é lamentação real, é ritual, é falsa a lamentação. Bem, tudo aquilo ali é a ocasião comum, seja de uma família, seja comunitária, em que tudo aquilo ali é verdade, é vivido conjuntamente, aquela é a realidade deles, porque o que eles estão querendo é propiciar um Deus.
é querer agradar o Deus, querer, agradecendo bênçãos, conseguir também a continuidade das bênçãos. Um caso, se houvesse epidemia na cidade, pessoas morrendo, se houvessem más colheitas, se uma família tivesse uma criança que nasceu com algum defeito, se perguntava, mas o que nós fizemos de errado? O que nós fizemos que os deuses não gostaram? Era difícil saber às vezes, porque não tinha um código de conduta, não tinha um dogma. A religião não tinha um dogma. Tá, se sabia que se deveria receber bem os hóspedes, não se deveria assassinar ninguém. Por causa da poluição, o assassino ficava contaminado pelo miasma, deveria ser purificado. Fora isso, o que foi que nós fizemos para esse terremoto que matou centenas? Então, se consultava o oráculo, seja um indivíduo para sua família, seja um indivíduo para um problema comum, se consultava oráculos, se perguntava o significado de sonhos, dos sonhos que teve, se perguntava para um adivinho sobre o que aconteceria no futuro, para tentar entender qual foi a infração, o que eles fizeram que desagradou os deuses. Os deuses que tinham uma vida tranquila, mas que não gostavam de serem desonrados, né? Que os homens faltassem no compromisso com eles. Porque os homens tinham uma vida difícil naquela época. Morria-se jovem por doenças, por fome, por guerras e outras catástrofes. Morria-se jovem, então era importante ter reafirmar o laço com os deuses nas cerimônias e procurar saber, no caso de males que ocorriam, o que se fez de errado. E as cerimônias eram regradas. Os 8 primeiros dias de cada mês eram destinados a cerimônias religiosas. No 6º dia se comemorava o aniversário de Atena, deus Atena. No 7º, da Deméter. No 8º, de Apolo. Então, a crença nos deuses continuava, mesmo com a ideia que começou no final, pelo menos, né, do que nós temos aqui notícia no nosso estudo, no final da Idade das Trevas, a ideia de que as decisões deveriam ser compartilhadas. No final da Idade das Trevas, porque os camponeses estavam contando apenas uns com os outros, não tinha mais estrutura política, contando uns com os outros para organizarem suas vidas, né, para sobreviverem. Isso veio até o século V, com a ideia de que as decisões deveriam ser de todos os cidadãos, independente da riqueza. Então os atenienses estavam vivendo isso, né? A democracia ateniense é isso. Os assuntos públicos serem decididos conjuntamente. Mas mesmo assim os homens mantinham essa crença de que os deuses deveriam ser propiciados para que os bens se perpetuassem, principalmente os bens após a morte, né? E que os males fossem evitados. Ainda havia
o Thomas Martin, ele fala que ele dá uma ênfase, né, no mistérios, que vem da palavra mystes, grega, que quer dizer iniciado. Ele dá uma ênfase porque, para ele, os deuses são um mistério, uma incógnita, né, o que eles querem. Ele dá essa ênfase. O Walter Otto, ele vai dizer que os deuses são manifestações espirituais da natureza. O mistério deles é o mistério da própria vida, na sua riqueza, né? Na sua complexidade. O Walter Otto, ele vai, falando de mistérios, ele vai lembrar da cidade de Eleusis, que se tem anualmente uma série de cerimônias de iniciação aos mistérios de Deméter. São chamados mistérios eleusinos por causa da cidade, em que mulheres casadas se reuniam para conhecer os mistérios de Deméter. E no dia final, em que elas passavam o dia todo em jejum, no final elas conheciam o segredo de Deméter. Deméter é a deusa da fecundidade, né? Da agricultura, do provimento, o lado provedor da natureza, né? E esses mistérios duraram, os que participaram, apesar de serem muitos, mantiveram o segredo. Até hoje não se sabe qual é o segredo de Deméter. O tanto que eles os rituais que faziam parte dos cultos, né, no caso do culto a Deméter, eram levados a sério. Os sacrifícios eram levados a sério, né? A relação entre os homens e os deuses era um assunto por os gregos antigos tratado com muito cuidado, porque a vida deles dependia disso. E não só por isso. Isso aí eu diria isso tomando como ponto de vista o Thomas Martin, que é a base atualmente dos nossos textos, nossos vídeos sobre história. Porque a visão dele é de historiador. Mas se pegarmos um comentarista profundo da religião como o Walter Otto, a relação entre os homens e os deuses é levada a sério porque é o próprio sentido da realidade. Os deuses são o sentido da realidade para o grego. Todo o sentido da realidade está em Atena, está em Apolo, está em Zeus. O sentido do que é a razão, do que é o amor, do que é a justiça, do que é o casamento, do que é sobre o provimento da natureza, toda a manifestação da natureza, tudo o que isso tem de adorável e também espantoso e às vezes até assustador, eram os deuses. Por isso que se levava a sério os deuses, né? Mas aqui no vídeo então a gente está falando desse momento da Grécia, em que várias cidades-estado tinham esses cultos a deuses, também tinham cultos a heróis, né? E Atena teve um culto importante de Teseu, porque se acreditava que na campanha dos atenienses e da Liga, né? Dos atenienses, na batalha de Maratona contra os persas, se acreditava que o fantasma de Teseu estava conduzindo à frente. Um grande herói Teseu. E um dia a gente ainda vai ler aqui. Então, depois dessa ocasião,
se não me engano foi Simon, ele trouxe os ossos de Teseu do lugar onde eles estavam enterrados para Atena. Enterrou-os no centro da cidade e passou a ser um lugar de adoração. Se acreditava que aqueles ossos tinham poderes. Ossos de outros heróis ou antepassados ilustres eram adorados, o lugar onde eles estavam enterrados, né? Era importante para uma família enterrar seus mortos, para uma cidade enterrar seus mortos, para limpar as impurezas que a presença do cadáver deixava, impurezas para eles não no sentido físico, mas no sentido espiritual. O miasma é uma sujeira espiritual, para que a cidade então pudesse retomar o seu dia a dia livre de problemas que pudessem acontecer, né? Então faziam o enterro e iam lá adorar os ossos, se aquele que foi enterrado foi ilustre, foi importante, teve um grande feito, né? Então se adorava em Atenas os ossos de Teseu, e outras cidades-estado, e até outros fora da Grécia, se adorava Héracles. Lugares que tinham esse herói como protetor. Protetor é aquele que ajudava em guerras, né? Os deuses, para os gregos, eles traziam benefícios no dia a dia, né? Colheita, nascimento de filhos, guerra, mas também benefícios espirituais, né? Talvez até isso não tinha separação. Não tinha separação entre a natureza e o espírito. Então o benefício prático para mim é separado do benefício espiritual. Porque o grego queria, o ateniense, o grego queria viver bem a vida e também uma boa pós-morte. Isso é espiritual e ao mesmo tempo prático. Para nós é que há uma separação, né? Entre o espiritual e o mundano. E para o espiritual, aqueles que seguem alguma religião, fica reservado só algumas ocasiões, né? O grego antigo não. A religião fazia parte do dia a dia deles. E era tão importante, os cultos eram tão importantes que, no caso dos mistérios eleusinos, o culto de iniciação ao segredo de Deméter, durante 55 dias, as cidades-estados se comprometiam a não atacarem os viajantes que viajavam para Eleusis ou voltavam dela. Tal era a importância dessa busca de contato entre os homens e os deuses. Importância para a Grécia inteira, né? Gostaram? Desculpem aí o barulho da chuva, tá? A gente volta no próximo vídeo.